É isso aí, pessoal. Começando hoje aqui mais uma live nossa, mais uma das late lives, né? Que é uma live mais para o fim da noite, onde a gente pode bater um papo mais tranquilo, onde a gente pode bater um papo mais descontraído, com mais liberdade. E hoje eu estou chamando aqui o professor Antônio Martins para a gente conversar um pouquinho a respeito de enneagrama e viagens. Ele está entrando aí já. Já estou vendo aí que a Vivi entrou, que o Ed também. E aí, Antônio? E aí, Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bom, graças a Deus. Que bom, é. Tá acostumado a fazer live esse horário não, né, Antônio? Não, nesse horário é a primeira. Eu tava falando aqui que é um estilo diferente, né? É uma late live, mais tarde aí. Mas para quem tá em casa, mais tranquilo nesse final de noite, talvez seja uma boa opção, né? Sem dúvida. Bruno, sua internet está dando um pouquinho de travamento. Tá? Tá. A minha, aqui para mim tá parecendo que tá ok. Mas enquanto eu vou tentando arrumar, Antônio, fala para mim, só para quem tá entrando agora, e para quem nunca ouviu falar, o que que é o enneagrama? Bom, o Enneagrama é um estudo, né, das personalidades, dos estilos de comportamento dos seres humanos. A ferramenta tem o objetivo a nos apresentar, nos mostrar as várias possibilidades de se apresentar nesse mundo e a gente se reconhecer em algum desses perfis e, logicamente, depois desse reconhecimento, nos levar aí a opções de desenvolvimento, de crescimento, de maturidade mesmo, né? De transformação pessoal. Entendi. Bom, para a gente começar a conversar e qualquer coisa, eu também tenho que falar um pouquinho do turismo, né, da Eu no Mundo. Para quem está entrando aí, Eu no Mundo Viagens, a gente está quase numa folguinha agora, a gente está numa pausa. Com essa pandemia, a galera não está viajando, né? Mas não é por isso que a gente vai deixar de falar de viagem e planejar para daqui a um pouquinho, na hora que as coisas estiverem normais, a gente voltar a viajar com todo mundo aí. E Antônio, Sem para dúvida. falar em viajar, né? A gente sabe que tem diferentes tipos de viagem, a gente sabe que tem diferentes tipos de pessoas. E para quem está seguindo as suas lives, principalmente aí dos últimos dias, né? Você falando o tipo de pessoa que, de acordo com o Enneagrama, a gente viu aí já dois exemplos que você. Já foram duas, não é isso? Ou já chegou no tipo 3? Isso. Não chegou no 3 Não, ainda não, não, nos né? dois. Beleza, pois é. Não. Então você já teve aí duas lives, a gente acompanhou e vocês deram vários exemplos, né? Você e seus entrevistados, como que cada pessoa reage a um tipo de situação e nada mais interessante que a gente olhar um pouquinho como que seria um tipo de pessoa em um lugar ou uma experiência turística diferente, né? Antônio, você, Sem dúvida. você já se surpreendeu num tipo de viagem que você falou assim, essa não era para mim? Sem dúvida. Quem nunca, né? Se alguém nunca, porque tá viajando pouco, né? Com Mas certeza. sim, realmente, já entrei numas barcas furadas aí, mas ainda bem que são menos, pelo menos para mim são menos. Al- Mas sim, com certeza. Alguma assim que você lembra que você fala assim, nossa, para esse lugar eu não quero voltar mais, ou não pode falar agora? Vou falar, inclusive, a gente comentou agora, recente, acho que foi até na casa do Flávio, salvo engano, eu vi que ele entrou aí. Mas enfim, eu falei isso com a Valéria agora, esses dias. Nem é lugar, na verdade é, sei lá, o estilo, o ambiente em si, que é rave. Eu fui uma vez com a Valéria e já estou muito satisfeito, para essa vida já está muito legal, não precisa mais. É um estilo que não tem nada a ver comigo, com a Valéria também não, mas enfim. Foi ok, legal, mas não precisa voltar, tá tudo certo. Não sou o público da rave, né? Aquela mesma coisa o tempo todo e sabe-se lá que hora que começa. Não, foi com o Flávio mesmo, o Flávio até falou. Pô, mas aí você chegou 9 horas da noite para ir embora 7 horas da manhã, tem que chegar às 3. Eu falei, pois é, realmente eu não sou esse cara, chama outro. E isso tem a ver com o tipo que você é no Eneagrama, Antônio? Você pode ligar aí pra gente? Total, total. Não vou falar agora, mas total. E até entendo porque que o Flávio deve ter ido em dezenas durante a vida. Porque tem mais a ver com o tipo dentro do Eneagrama com o tipo do Muito. Flávio. Sem Entendi. dúvida, sem dúvida. Ó, o Ed já falou, Energia. Guarda essa palavrinha aí, energia. guardei e vou anotar, porque senão depois eu esqueço. Deixa eu anotar aqui.
Ed tá falando Castelhano e Ubatuba, não me chamem. Sou louco por litoral, mas, ô Ed, você vai ter que explicar um pouquinho pra nós, né? Porque hoje, vou até avisar pra todo mundo, a gente vai lidar com um pouquinho de estereótipo de algumas cidades, tá? Algumas cidades e alguns países. Então, o meu respeito total a todas essas cidades e todos esses países, todas as nacionalidades, mas a gente vai brincar um pouquinho com o estereótipo de cada lugar, né? Então, por exemplo, se uma pessoa não gosta de festa, ela não pode ir para Porto Seguro, por exemplo. É um estereótipo, é claro que tem como você ficar de boa em Porto Seguro, dependendo do hotel que você vai Uhum. ficar e tudo, mas em geral é um lugar que você vai para festas, né? Então, só dando um Sim. exemplo aí. Mas, Antônio, vamos começar. Pode Até falar. dentro desse parênteses aí, Bruno, assim como a gente vai usar os estereótipos, né, das cidades, dos países, etc., a gente vai fazer o mesmo com os estereótipos dos tipos. Então a gente vai pegar aí o lado sombra mesmo, a personalidade, os rótulos, as coisas que a gente não gostaria de ver, mas que faz parte do tipo, claro, de uma forma mais engraçada, mais bem exagerada, né? Assim como eu acabei de dar o exemplo aí, não tem nada contra, mas não é meu perfil. Mas a gente não vai falar leve assim, não. A gente vai dar uma pesada aí, já que agora pode, né? Agora pode, esse horário está liberado, né? As crianças, teoricamente, já foram dormir, a gente pode falar mais um pouquinho. Vamos começar então com o tipo um, Antônio? Bora lá. Bom, Vamos ver nos comentários aí. ah, Vem pra Cajuru, gente. Aqui tem praia. Tem, top. Tá fechada, mas tem, claro. Quem nunca? Tem montanha, né? Olha só que Cajuru. Cajuru tem praia e montanha, olha só. Tá sensacional, ó. a Vivi tá falando que a Mas olha cidade que aqui. nunca mais para ela é Aparecida. Ah, deve ter É motivo aí mesmo? também. Igual vai ter gente que vai falar que Ah, quer ir várias vezes. Divinópolis, por exemplo, tem uma sem tara. dúvida. Eu não entendo de verdade. Divinópolis tem uma tara com Caldas Novas que eu nunca vi em outro lugar. Quando eu mudei para Divinópolis, isso me assustou, porque, por exemplo, eu morava em Belo Horizonte e as pessoas, assim, era raro. Alguém falava assim, ah, eu vou ali em Caldas Novas e tal. E quando eu cheguei em Divinópolis, parece que principalmente feriado ali dessa época agora, né, perto de junho, saem ônibus e Uhum, mais ônibus para Caldas Novas. E eu falei assim, gente, de onde que veio isso? Cultural, né? Então, é outro com fator que certeza. nem dá pra gente julgar tanto. Mas fala, Antônio, te atrapalhei. Mas é porque não conhece Olímpia ainda. Essa turma de Caldas Novas for visitar Olímpia, os parques aquáticos muito diferentes, vai dar uma variada aí. Você acha que eles vão mudar de destino, Gente, olha então? só. Ó, eu já fui nos dois, eu gostei muito de Olímpia. Caldas Novas não é ruim, mas eu gostei muito de Olímpia. Deixa eu ir falando aqui, Bruno, e a gente vai brincando aí com os estereótipos, né? Com os perfis. Bom, vamos lá. Tipo 1. Tipo 1 é o perfeccionista. Gosta das coisas mais organizadas, mais detalhadas. Quando que o tipo 1 pensa em viajar? Quando completar ali por volta de uns 7 anos de trabalhos ininterruptos, porque o tipo 1 nasceu para trabalhar, né? O animal do tipo 1 é a formiga, então trabalha, 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 trabalha. E quando ele tiver certeza que a pessoa que ele colocou no lugar dele não vai cometer nenhuma falha. E aí, às vezes, vai demorar mais alguns anos, né? Porque alguém que não comete falha, que faz como ele faz, tá para nascer. Planejamento e roteiro de viagens. Bom, ele vai procurar alguns locais que tenha piscinas naturais, pensando nessa perfeição divina aí, né, das piscinas naturais, igrejas, lugares muito bem construídos, etc. Fábrica de aviões, de carro. Ninguém nunca viu uma fábrica de avião, de carro mais ou menos, né? Cheia de gambiarra, que o engenheiro não foi trabalhar naquele dia e a coisa saiu fora do eixo, que não tem um 5S implantado, cada coisa no seu lugar e por aí vai. Aliás, o Flávio já trabalhou numa empresa aí, ele pode falar também. E o tipo 1 arrumando as malas? Começa a arrumar a mala uns 20 dias antes, né? Não dá para arrumar assim em cima da hora, porque tem que ser muito bem detalhista, muito bem organizado, de acordo com todo aquele passo a passo que foi definido lá no roteiro. De acordo com o checklist para viagens nacionais, porque viagens internacionais tem que ser com um pouco mais de antecedência, né? Não dá para arrumar só com 20 dias. Então, vai colocar cada coisinha ali e dependendo do tipo 1,
Ele vai viajar pra Disney, vai levar um canivete, uma corda, uma bota, enfim, vai que, né? Pensando em todas as possibilidades. Sem dúvida. Olha só, Antônio, eu vou até te interromper aí. É claro que para todo mundo já. Agora começa a chover comentário e a gente fica doido, né? Que eu não tô nem vendo Exatamente, aqui. exatamente. Uma coisa eu já percebi desses comentários, Antônio. Parece que a galera do tipo 7 já ficou ansiosa, porque perceberam que a gente começou com o tipo 1 e eles fizeram a conta que vai Ih, demorar 7 números para chegar. Então, qualquer coisa, tipo isso. se não for atrapalhar muito a sua ordem, qualquer coisa, depois a gente vai no 7 e volta no 2, só para acalmar esses ânimos, tá? Se você quiser. Mas deixa Ma- eu te contar, ah, se a gente fizer isso, eles vão assistir o tipo 7 e já vai correr para outra live. entendi. Então, Então deixa eles ficarem ansiosos, trocando de live aí o tempo todo. Eles aham, vão entrar, sair, já chegou no 7 ou não, porque se a gente falar agora, eles não vão voltar mais, entendeu? Eles entendi. vão pulando de galho em galho. Olha, a Fernanda já estava comemorando o que eu falei. Bom, vamos lá. Antônio, é o seguinte, do meu ponto de vista, pelo menos da parte de viagem, eu entendo assim, independente do destino, esse cara que é do tipo 1, ele vai precisar de uma viagem extremamente bem planejada. E Sem dúvida. provavelmente, os do tipo 1 foram dos primeiros que abandonaram as agências. Provavelmente Total eles certeza. decidiram que eles eram melhores que os agentes de viagem e decidiram planejar as próprias viagens, tá? Por quê? Ele vai entender provavelmente que ele vai saber fazer um roteiro e uma compra melhor do que o cara que está vendendo para ele, né? Então, pode ser que ele se surpreenda quando ele for atendido por alguém que faz algum serviço legal e aí talvez ele comece a comprar só daquele cara ou só daquela agência. Pode ser, Vai que né? pode ser, né? Pode ser, mas independente disso, se a gente pensar no lugar, o lugar a gente pode pensar assim, Antônio. Se a gente pensar no estereótipo de país, a gente até conversou antes, você deu a sugestão do Japão, por exemplo. Passa aquela Uhum. organização e tudo mais. Só que, se a gente pensar na confusão e no número de pessoas andando ao mesmo tempo ali, e talvez o problema com a linguagem, aí atrapalha a viagem. Porque na hora de um planejamento, a gente tem que pensar a linguagem que você fala e que você vai falar no local, e se você também vai encarar um clima que não é muito bem o seu, tá certo? Então, na hora do planejamento da viagem, no meu ponto de vista, é o principal fator para o tipo 1, pelo que você está me falando. O perfeccionista ele vai ter que precisar de um planejamento extremamente detalhado, né? E olha, lidar com o cliente assim pode ser a melhor ou a pior coisa. Concordo. Eu não vou, Concordo eu plenamente. não vou estender muito, mas minha sugestão para o tipo 1, além do Japão, é: se for aqui no Brasil, tem que procurar hotéis um pouco mais responsáveis, porque o Brasil ele tende a uma cultura do jeitinho brasileiro, então ele tem que pegar um hotel pelo menos de 3 para 4 estrelas. Se for abaixo disso, ele pode lidar com situações que ele não vai gostar. O tipo 1 tem que ter seguro, mesmo se for para uma viagem nacional, mesmo que ele tenha a Unimed, porque se ele chegar no local e a Unimed dele não funcionar por algum motivo, é melhor ter o Já seguro. era. Já era, né? Então tem que olhar isso antes de viajar. E, principalmente nas viagens internacionais, eu vou ter esse cliente aí sempre conversando com ele a respeito de desbloqueio de cartão de crédito, vacinas para tomar, épocas melhores para ir, épocas que não deve ir, olhar o que ele colocou de roteiro e ver o horário de funcionamento de cada lugar e dias que estão abertos e fechados as partes turísticas. Então isso aí já é uma loucura. Se você entrega uma planilha com ele, com o dia tal, você vai fazer o passeio tal, nesse horário, o ingresso já está aqui separado, pronto, ganhou o cliente, ele nunca mais vai te largar. O Leandro está citando Gramado e ele citou Canadá também. Aliás, Canadá, eu falei com ele mesmo que ele iria adorar. Gramado é muito bom porque está no sul. O sul do Brasil ele tende a ser um pouco mais organizado. A gente tem menos problemas normalmente com hotéis no sul, então isso já é um bom indício. Mas deve-se evitar em épocas de grandes aglomerações, que não adianta. Se você for para o lugar mais organizado do mundo, em época que está lotado de gente, você vai ficar frustrado, porque as regras não vão Com funcionar, certeza. né? Uhum. Mas e aí? Volume, né? Mas vamos pro tipo 2 então, porque senão a gente não termina e não chega Bora no lá. 7. Tipo 2. Tipo 2 é o ajudante. O animal é o gato. Então é aquele cara mais manhoso, mais carinhoso. Quando que ele resolve viajar?
quando a família estiver precisando descansar. Ou às vezes quando vai precisar de levar um filho aí num show de um artista da juventude da época e tal. Então, quer dizer, ele não está viajando para ele está viajando para os outros. São os outros em primeiro lugar. E como ele quer ajudar os outros, por que não conciliar isso numa viagem, né? Então, às vezes, visitar uma favela lá no Rio de Janeiro e participar, quem sabe, até de uma ação de alguma ONG lá, fazer um turismo de vilarejo, lá no Vale de Jequitinhonha tem alguns turismos assim, que você fica dormindo na casa mesmo das pessoas e tal, mas ele não vai aceitar que a pessoa ceda a cama dela, não, ele vai dormir num cantinho da casa mesmo. Ou, às vezes, pegando o outro extremo, já que essa pessoa que sempre abre mão para os outros, dessa vez eu quero um hotel 5 estrelas top, que agora eu mereço. Então, olha aí os rótulos, né? Às vezes a gente acha que aquela pessoa que sempre abre mão vai ser um tipo 2. Quando ele quer um... Não, ele chega aqui pedindo um hotel 5 estrelas. Não, isso não é 2 não, porque tá pensando é nele. Cuidado aí, hein? E o tipo 2 arrumando as malas? Arruma as malas dele e da família. Geralmente, leva algumas coisas em duplicidade, caso alguém esqueça alguma coisa. Então, de repente, chega, nossa, cara, esqueci a escova de dente, tipo 2, tira uma na embalagem. Ó, não é que eu tinha outra? Nossa, cara, eu trouxe 2 pares de meia, eu não sei onde que eu coloquei as outras. Ué, quanto que você calça? 42. Eu calço 37, mas eu tenho um par 42 aqui. Te entrega. Esse tipo de pessoa, Antônio, é muito interessante quando ela está num grupo. Eu lembrei dos meus grupos da Disney agora. Esse tipo de pessoa, não importa. É claro que na hora vem à minha cabeça aquela tia que está sempre com todos os remédios, né? Ela veio aí agora na minha mente, assim, aquela que pode fazer do jeito que preferir, eu me adapto e vamos e ajudo o grupo. Mas não, a gente tem isso em todas as idades, né? E é muito engraçado Sim. quando você vê isso, que essa pessoa ela cede o lugar na fila. Se tem duplas, por exemplo, na Disney para irem junto no carrinho, ela deixa o outro ir porque eles querem ficar juntos, não tem importância ela ficar sozinha e tudo. Mas é um tipo que me preocupo, assim. Eu me preocupo quando eu vejo uma pessoa desse jeito, porque muitas vezes ela perde algumas experiências em prol de ajudar o outro, né? Então, para esse tipo de pessoa, eu acho que ela tem que procurar destinos onde que o local se preocupa já com todo mundo, que talvez não caia sobre ela essa responsabilidade, né? Eu não sei se faz sentido para você, mas um local igual a Disney, que está o tempo todo procurando valorizar todo mundo, respeitar e todo mundo ter uma experiência bacana, talvez seja um lugar legal pro número 2, né? Aqui no Brasil a gente tem o exemplo do Beto Carreiro, claro que das devidas proporções bem menor e tal, mas também tem um pouquinho dessa vibe, né? A gente tem aí as instâncias hidrominerais, né? Que a gente também tem essa vibe, e aí a gente lembra um pouquinho para pessoas mais velhas, que geralmente relaciona isso, mas não, eu já vi muita gente mais nova curtindo esse movimento também. Faz muito sentido, porque você deu o exemplo aí da fila, né? Então, por mais que um tipo 2 esteja na Disney, com tudo sob controle, com as pessoas muito solistas ali, deixando os clientes mesmo muito à vontade, né? Um tipo 2 ainda vai arrumar um jeito de ceder o lugar na fila, quer dizer, não precisaria de nada, tá tudo lindo, maravilhoso, tudo quanto é ajuda, tá todo mundo ali à disposição, mas ele ainda vai dar um jeitinho. Mas sim, quanto mais, menos necessidade, né? Guia turístico, por exemplo, um tipo 2 não, pode deixar que eu sou o guia, né? Não precisa nem gastar dinheiro com isso e tal. Não, deixa o guia que você está aqui para descansar, né? Você já veio pensando na família, então curte aí que você também merece. É isso aí. Agora é só tirar uma dúvida com você. Quando a gente estava conversando, você tinha colocado que talvez a Itália fosse um bom destino no 2. Por que veio a Itália na sua Uhum. cabeça? Italiano, aquela coisa de italiano, mamma mia e a coisa da macarronada e da família grande mesmo, né? Que você chega lá e tem aquela fartura de comida, aquela coisa mesmo muito, muito familiar, muito aconchegante, né? As mamas, que vai chegando e você já é integrante da família e senta aí que o resto é por minha conta. Por exemplo, agora eu vou brincar aqui de advogado do diabo, tá? Numa situação. Claro. Porque a Itália, para mim, também traz muito caos, né? Apesar de ter esse lado que Uhum. abraça, tem um movimento da Itália que de vez em quando você é levado ali por aquela coisa e não tem muito o que fazer. Você tem que simplesmente ir com o fluxo. Nesse tipo de situação, o tipo 2, como que ele reagiria, por exemplo? Ele
quer que as pessoas dependam dele. Uhum. Se a gente pensa nesse cenário aí de caos, eu, particularmente, nunca fui à Itália, então eu vou estar desorientado ali. Pode ser que o tipo 2 agrade nesse momento e falar, olha, vem comigo que eu vou te levar para esse lugar aí, que eu também, no fundo, eu nem sei onde que é, mas vem comigo que eu vou te ajudar de alguma maneira. Olha só, eu pensei num lugar que seria agradável para o tipo 2, mas a nossa conversa está falando um lugar que o tipo 2 iria se sobressair, né? Sim. Porque ele provavelmente ia pegar o grupo e falar assim, não se preocupem, eu arrumo um jeito, eu pergunto, eu dou um jeito aqui e tudo mais. É, boa, tá vendo? Deixa comigo. É isso aí, são dois viés, né? Agora, nós vamos chegar no tipo 3, eu sei que quem vai gostar é o Ed, porque na outra live que eu estava assistindo, ele falou que ele era tipo 3. E aí, o tipo 3, Antônio, como que seria? Ed, vamos lá, olha. Quando que o tipo 3 pensa em viajar? Quando o trabalho estiver em segundo lugar. Às vezes, às vezes, embora não esteja no primeiro lugar, ele vai dar um jeitinho e, por exemplo, aproveitando o final de semana de um congresso. Então ele está lá no congresso, no meio da semana, ó, eu acho que eu vou aproveitar depois do congresso, depois do trabalho, eu vou tirar aí uns 3 dias de férias e vamos aproveitar o que tem lá naquela região. Então, o que ele gosta de fazer, né? Os locais aí, os roteiros, feira de negócios, negócio é o cara do business, resorts, porque vamos combinar, né, Bruno? Eu trabalho esse tempo todo para ficar no negócio de fuleira? Não. Não, É um sacanagem. resort, Bruno. Não vem com hotel mais ou menos pro meu lado, não. Ó, o Leandro, Lugares paradisíacos. o Leandro tá te interrompendo Ah. aí, ó, falando cuidado que você vai arrumar problema em casa, hein? Ela tá preocupada com o João agora, o Gael não tá assistindo nada. Ih, a Vivi entrou agora, cala a boca. Olha só. É, lugares paradisíacos. Pensa um lugar top para poder fazer uma selfie e de repente, ó, vai lá pro meu Instagram, faz um vídeo ali e tal, tipo 3, nada vai adiantar se não tiver aí as pessoas observando. Gente, não esqueça, é estereótipo, hein? Arrumando as malas, leva só o essencial: notebook, pau de selfie, um vestido longo, aquele óculos, brinco, colar e, claro, os cartões de visita, porque network não vai faltar nem nas viagens, né? De repente ele tá lá pedindo o garçom para trazer um champanhe e o garçom vai perguntar: de onde você é? Já arranca o cartão, esse cara vai me contratar uma hora. Antônio, muito legal. Se eu pensando aqui enquanto está falando, eu fiz 2 ligações aqui com relação a destinos. Primeira coisa, independente de onde esse cara for, né? Esse cara, essa mulher, tô falando esse cara, eu tô muito sexista. Mas independente de onde essa pessoa É for, porque você pensou no Ed. pensei lá, né? Mas independente de onde ele for, ele tem que ir para um lugar onde ele tem opções. Por exemplo, se ele está indo para um congresso, como você falou, lembrei de vários clientes meus que são médicos que geralmente alinham as duas coisas. Você deu a sugestão mais cedo, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um ótimo exemplo, sim, pela variedade de coisas que eles têm. Por exemplo, você está num congresso, já tem um restaurante temático do lado, que você vai ter uma experiência de jantar junto com teatro. Depois daquilo, você pode ter uma boate, se você quiser, ou então um restaurante temático também, para um pós, né? Então tem várias opções. Só que, pelo que eu pensei, outro lugar que seria bacana também seria, por exemplo, uma cidade grande, uma capital, que tivesse cidades com uma vibe mais gourmetizada ao redor. Então, por exemplo, se ele vai para a Itália e se ele vai ter um congresso que é em Roma, provavelmente esse tipo ele não vai tirar foto em Roma. Ele vai tirar foto naquela cidadezinha bonita, super instagrameável, do lado de Roma. Ele vai aquele vilarejo medieval que vai chamar a atenção. Se eu estou indo na vibe certa que você está falando. Então, talvez essa viagem dele, no planejamento, a gente teria que colocar algumas cidades satélites próximo ao local que ele está fazendo o congresso ou fazendo o trabalho dele. Acredito que você já está falando o próximo tipo. Já? O tipo, acho que sim, vamos lá. O tipo, de novo, né? Estereótipo. Mas às vezes o tipo 3 vai gostar dessa cidade grande. Porque geralmente ele vai ter esse olhar de negócio mesmo. Então, nossa, olha que sacada desse cara de montar esse pub aqui nessa esquina, não sei o que e tal. Aí eu vi um vídeo seu na Eu no Mundo aí, que você fez na Disney.
explicando lá a parte do filme Avatar. Então eu vi que você fez um panorama lá e tinha uma loja de conveniências, vários souvenirs e tal, não sei o quê. O cara já olha, ele não olha olha, eu vou comprar esse objeto desse filme. Ele fala, olha a sacada que os caras pegaram esse objeto do filme, que é importante para o filme, já colocou à venda e tal. Como que eu levo isso para dentro da minha empresa? Então, por exemplo, os caras que geralmente falam, eu quero ir na Disney, mas é naquele passeio, Bruno, que a gente vai conhecer os bastidores da Disney para entender como que a Disney funciona enquanto negócio, provavelmente tem um cara de tipo 3 aí, que despacha os filhos para brincar e eu vou trabalhar, não vou perder essa oportunidade não. Eu não posso falar nada, eu nem sei qual tipo que eu sou, mas você sabe que eu fiz isso, né? Eu dei minha fugida e fiz um curso todo de bastidores da Disney, que aquilo lá para mim é fantástico. A Vivi, Antônio, tá falando aqui, ano passado fui no congresso no Rio, que o Bruno agenciou para mim, e estendi mais 4 dias. Eu lembro, né, Vivi? Viu? A ideia é essa, né? Que possa falar. O Ed ainda adicionou, falou que tem que ser um lugar mais exclusivo, né? Algo que seja mais exclusivo. Isso aí já tá mais dentro do 4, então, Antônio? A exclusividade, sim. Mas, por exemplo, igual o Ed, né? Que tem todo o requinte aí dele próprio enquanto pessoa, né? Enquanto profissional também. Como eu disse, eu falei do hotel. Eu não vou para qualquer hotel, assim como eu não vou também para qualquer lugar. Se não for um lugar que realmente vai valer a pena de eu abrir mão de estar trabalhando, porque basicamente o tipo 3 coloca o trabalho em primeiro lugar, o trabalho em segundo lugar, o trabalho em terceiro lugar, e aí por aí vai, segue a sequência, né? Então, para eu abrir mão desse dia a dia eficiente, meta, negócio, objetivo, para ir para um lugar que vai chegar num quarto de hotel e vai ter a possibilidade de ter um mofo, ou você deu o exemplo aí de um atendimento mais ou menos, cara, ele vai ficar muito frustrado. Então, se for, vamos para um lugar bacana, né? Bacana demais. Então eu sugiro o Canadá para o tipo 3. Acho que vai ser bem legal. Vancouver seria perfeito para esse tipo aí. Tem tudo que você falou, casa bastante. Mas fala do tipo 4 então, que a gente já estava entrando nele. Tipo 4. Tipo 4 é o romântico. Então é uma pessoa, essa sim, mais exclusiva, mais requintada. Então tem um quê mais elaborado aí nessa história. Quando que ele vai pensar nessa viagem? Quando descobrir que é um lugar diferente. Quando você disser para ele, olha, aquela cidadezinha, aquele país tal, agora abriu para o turismo. Ou é um lugar que quase ninguém vai. Ele, opa, já gostei da ideia. Onde que é? Onde que fica? Então, um lugar que pouco conhecido. Seja num Vale do Jequitinhonha, lá no norte de Minas, aquela pobreza e tal, mas tem aquela personalidade que só existe aquele lugar no mundo. Que seja em Marrocos, uma cidade muito emblemática, que realmente a gente não escuta as pessoas, eu vou para Marrocos, como iria para os Estados Unidos, por exemplo, né? Que seja para Brumadinho. Por que não? Um lugar que virou, infelizmente, um lugar ícone a nível mundial. Planejamentos desses roteiros. Vinícolas, pensa, não é qualquer cara que vai no vinícola, não é uma cachaçaria. Não, é um nível um pouquinho mais acima. Teatros, monumentos, e a gente até falou sobre isso, falei, não, o Bruno me contou isso um dia, eu anotei aqui. Cemitérios. Sim, cemitérios. Para quem nunca ouviu falar no tipo 4, por quê? Gente, o Bruno mesmo falou, né, que ele estava lá para escrever um livro, o cara falou, olha, tem um lugar bacana para você ir, muito da paz, tranquilo, que você vai ter uma calma para escrever, o cemitério. Para o tipo 4, isso remete tem uma verdade ali, que tem um quê do passado e tal, daquilo que nunca mais vai voltar, tomara, né? E que tem uma dor ali, que para ele é uma dor, uma melancolia que faz muito sentido. Para muita gente, eu te dou o pacote inteiro, mais bônus se você ficar no cemitério meia hora. O cara, não, obrigado, vou mudar de agência, né? Olha, desses... Mas o tipo 4 Pode falar. arrumando a mala, só para fechar aqui, o tipo 4 arrumando a mala, como eu disse, é um requinte diferenciado, então ele pega ali uma Louis Vuitton que poucas pessoas têm, porque se for aquela que figurinha repetida, mesmo sendo uma Louis Vuitton, Então ele pega a sua Louis Vuitton, separa os seus melhores perfumes, a sua roupa vintage, que é uma pessoa que gosta aí
década de 90 para trás, que tem esse estilo próprio, e coloca na bagagem também a saudade daquilo que não viveu. Olha só. Quando você foi falando aí, me vieram várias cidades, né? E várias atrações. Eu iria sugerir para essa pessoa, provavelmente, lugares exóticos e talvez pouco explorados, né? A gente tem, por exemplo, se for quase zero explorado, a gente vai, por exemplo, para o extremo norte. Eu poderia sugerir um lugar que eu sou apaixonado, que é o Alasca. A gente vai ter lá, por exemplo, um passeio que é super raro, que é para ver a aurora boreal. Eu acho que esse passeio seria algo que Nossa, chamaria, assim, super atenção. Acho que de qualquer tipo, mas desse tipo 4 talvez, uma coisa diferente. E ele ainda poderia se hospedar num hotel que tem toda a cultura do Alasca, que tem toda uma vibe arquitetônica diferente também. Então já é uma coisa diferente. E se a gente pensar mais muito perto, diferente. né? Se a gente pensar mais perto, a gente tem, por exemplo, um lugar que ainda é pouco explorado pelos brasileiros, que eu fui agora em janeiro com um grupo, que é o Ushuaia. O Ushuaia é extremo sul, ponto mais ao sul da América do Sul. E a gente tem, por exemplo, é um ambiente de ilha e que fica gelado a maioria do tempo. Então, por exemplo, você tem uma vegetação muito grande, só que você não tem insetos. Então você pode andar no meio do mato que não tem nenhum inseto te incomodando. E você tem toda aquela beleza só para você. E se você vai no verão, você usa casaco, mas tem neve e você pode aproveitar. E cheio de vinho, cheio de comidas gostosas, diferentes, restaurantes super bacanas, assim, diferentes do tradicional. Já é um passeio bom. Eu vi aí alguém falando de São Tomé das Letras. São Tomé das Letras tem dois lados. Pode ser um lado assim, se você vai mais numa vibe adolescente, que aí você vai ter uma coisa mais jogada, e também vai ter uma onda mais nova, que é uma onda de descobrimento, do mistério, do esoterismo. Você tem até comunidades lá que você pode se hospedar, não é barato. Você pode se hospedar numa comunidade, por exemplo, e participar da rotina deles, nesse sentido que você falou, de ser num lugar mais exótico que traz uma experiência diferente. Mas muito bacana, já aprendi, agora eu tenho que. Antônio, eu vou ter que fazer o curso de Enneagrama mesmo, que eu tenho que entender meus clientes, entendeu? Para saber qual desses pacotes que eu vou oferecer na hora. Então não tem muito Bruno, jeito. eu não sei não, viu? Mas tem alguns tipo 4 na live aí que eu tenho certeza que são, que já fizeram Enneagrama com a gente, que por essa descrição aí, dessas opções rápidas que você deu, eu acho que o pessoal vai entrar em contato assim que possível, viu? Ó, Porque é lugar realmente que são a cara deles. É lugar diferente, lugar que não é. Você fala, eu vendo um pacote desse a cada 2 anos e tal, cara, opa! Não vai ter perigo de alguém ter uma foto nesse mesmo lugar aqui no Instagram ali, não? Não. Opa, eu tô gostando desse lugar aí, hein? Antônio, Muito legal. olha só que legal, né? Você falou disso da exclusividade. Se você for para um lugar super turístico, igual Los Angeles, que você tem a possibilidade de ir para Hollywood, nos estúdios e tudo mais, lá em Los Angeles mesmo, por exemplo, tem uns pits, que são os locais onde que antigamente eles exploravam petróleo, que hoje em dia parou, mas isso é dentro da área da cidade mesmo, e virou museu. Então, eles encontraram dentro desses lugares, que era de óleo de piche, né, que eles falam, ossos pré-históricos de animais que viviam ali há milhares de anos. E hoje em dia é um museu a céu aberto, com cheiro de piche, e sai piche até hoje, porque os animais iam até lá, ficavam grudados e ficavam ali fossilizados. Um lugar incrível, por exemplo, que pode estar dentro de uma viagem super turística, por isso que eu falei assim, né, dessa coisa de estereótipos, né? Às vezes você vai Uhum. lá, você vai com um tipo 3, por exemplo, que vai ter um tipo de agrado, vai ter um tipo 2 que vai cuidar de todo mundo, e você vai lá para os pits para uma experiência diferente, né? Então dá pra contornar isso na mesma viagem. Sem dúvida. Mas tô falando muito. Vamos lá pro tipo 5 então. Ó, tem gente que só tá esperando a quarentena passar, viu? Hum, Pode incluir esse passeio aí também, que tem muito a ver. Ele vai olhar para essa ossada e vai falar, cara, porque o tipo 4 é do sentimento ao extremo. Então, eu vou olhar para essa ossada e falar, cara, o que que esses animais passaram aqui nessa época? Que eles ficaram presos no pinche e tal, não sei o quê. E vai ter toda esse quê mesmo dramático desse olhar diferenciado. Vai ter um cara que vai olhar e falar, cara, você me trouxe aqui para ver pinche? Ah, não, vambora. Ó, Tá tudo certo. e um detalhe, antes de passar pro 5 eu lembrei de dois lugares que a gente tem que falar deles quando você falou em cemitério, né? A gente tem que falar primeiro de um cemitério aqui perto, na Argentina, que é da Recoleta, em Buenos Aires, que é um cemitério, assim, que é incrível. E é lógico, eu vou citar minha mãe tá assistindo a live agora também. E ela, a primeira vez que eu contei pra ela que eu fui fazer turismo no cemitério, ela super me criticou. E ela falou assim: meu filho, o que que você vai fazer no cemitério? Não tem nada a ver com ela.
Mas eu fui pela história, eu fui pelas figuras históricas que estavam ali. Eu achei o máximo que eu fui para Arlington, que é lá em Washington. O cemitério de Arlington, ele é incrível. Ele tem a parte do JFK, por exemplo, que está lá. E tem aquela chama que não apaga nem no inverno. Tem sempre um guarda ali alimentando aquela coisa. É fúnebre, sim, mas é bonito pra caramba e é histórico e tal. Então são dois lugares também que talvez esse tipo vai gostar, né? Sem dúvida. Vamos lá. Tipo 5. Tipo 5 é o observador. Esse cara não vai andar com a cabeça na lua, ele vai olhar mesmo, ele vai aproveitar, né, essa observação, porém, o animal é coruja, então ele vai observar, mas vai fazer de tudo para não ser observado. Quando que ele vai Quando que ele vai planejar essa viagem? Quando for possível sair em segredo. Não é aquele cara que sai contando para todo mundo que, eu vou viajar. De repente, se você ficar sabendo, ele já voltou. Então, provavelmente não vai ter muita selfie, ou não vai ter selfie nenhuma. Se tiver, você não sabe se é no Brasil ou se é fora. Como é um cara que pensa muito na economia, ele vai quando a taxa cambial estiver favorável e na baixa temporada, porque esse negócio de chegar com muita gente detona a minha privacidade. Então, eu prefiro ficar em casa do que fazer uma viagem aí e ficar, sabe, sei lá, quantas horas numa fila, aquele monte de gente. Não, tudo bem. Vai, a Disney não tem dia que vai ter fila, mas qual que é a temporada que a fila é menor? E aí tudo bem. Ele vai viajar, vai escolher então museus, observatórios, zoológicos. Então, contato com as estrelas, com os bichos, com as coisas, tá dentro. Com as pessoas, já tá bom. Nosso grupinho aqui de 2 ou 3 já está muito bom. Mais do que isso não faz muito sentido. O que esse cara vai colocar na mala? Um bom livro, pois não dá para ficar perdendo tempo com turista sem noção, né? Então, tretou, relou, ele arranca aquele livrão do bolso e deixa eu ir ler aqui e segue o jogo. Ótimo, ótimo, muito bom. O tipo 5 ele vai ter que de vez em quando ter um pouco mais de dinheiro, né, Antônio? Porque para ele poder, apesar dele ser econômico, que você está falando aí, talvez para ele ter uma certa paz e privacidade em alguns lugares, ele vai ter que pagar um pouquinho a mais por isso. Talvez seja um tipo de cliente que ofereceria, por exemplo, um passe rápido, um passe VIP para ir em algumas atrações, né? Que algumas atrações você paga um pouquinho a mais e não tem que enfrentar fila. Você pode ter uma Deixa eu te experiência contar, só abrindo um diferente. parênteses aqui. Tem um amigo nosso que é tipo 5, que ele paga um cartão diferenciado para ter aquele espaço VIP nos aeroportos. Por quê? O que tem lá de diferente? Não, tem um espaço bacana e tal, tem Wi-Fi, tem... Não tem gente, né? São poucas pessoas, um ambiente exclusivo que você vai chegar, ficar lá esperando o seu voo, sem muito contato. É exatamente isso. Ele vai, se tiver a opção de pagar um pouquinho mais para ter mais privacidade, ele vai arrancar um pouquinho do escorpião do bolso aí e vai poder abrir mão por esse motivo. Ótimo. Quando você fala desse jeito, quando você fala de privacidade, é claro que o primeiro destino que vem, eu não sei se você pensou nele também, mas países europeus, né? O Sim. europeu ele é muito mais ligado à privacidade do que o americano e nem vou comparar com a América do Sul, né? América do Sul, privacidade zero. O pessoal vem para aqui para o Brasil, eles não entendem por que a gente se abraça e se beija, né? É claro que eu acho que vai mudar um pouquinho agora depois da pandemia, mas em geral a gente tem muito mais contato físico que outras nacionalidades. E quando a gente vai para a Europa, isso diminui. Então, talvez um destino europeu vai agradar mais. E se for aqui no Brasil, cidades para o sul que também tem a cultura europeia, né? Então, vale a pena pesquisar a origem da cidade, mesmo no litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo, a gente tem algumas cidades que têm origem europeia e que aí, às vezes, vai agradar mais pela comunidade. Por exemplo, perto do Rio de Janeiro ali, tem uma cidade que é ali perto de Resende. Eu ia muito para lá, eu esqueci o nome de lá agora, mas é uma comunidade, por exemplo, da Islândia. Então, tem uma comunidadezinha que tem hotel e tudo, e com certeza muito mais reservado. Então, provavelmente essa pessoa, eu iria indicar esse tipo de experiência. E se fizer questão de ir num lugar mais turístico, como eu tinha falado, pensar talvez ou no passe que fura fila, ou então numa época que seja bem mais vazia. Disney, por exemplo, se quiser ir lá, tem que ser realmente baixa temporada e olhar no calendário se não tem nenhum feriado americano na época que ele está indo. Ótimo, exatamente isso. Aliás, o tipo 5 nessa quarentena, eu não vou citar aqui, mas teve uma pessoa que falou que tá nadando de braçada. Que beleza!
Ficar em casa, sou proibido por decreto de sair de casa. Que coisa chata, mano. Aqui tá tudo em paz, segue o jogo. A hora que acabar a quarentena, a pessoa vai ficar mais uns 40 dias por conta própria, que tá tudo tranquilo. E menos contato, mais saúde, mais vida, tá tudo certo, né? Ó, tem várias sugestões aí. A pessoa tá falando. Gente, desculpa não estar podendo ler os comentários, mas é porque o papo tá rendendo. E como são vários Uhum. tipos, e as pessoas do tipo 7 estão ansiosas, então a gente também não pode demorar muito, né, Antônio? Olha, ó, a Vivi comentou, o mais adaptável, sem dúvida, né, Vivi? A hora que falou tem que ficar em casa, o tipo 5. E aí? Segue o jogo. A Vivi também comentou, sem precisar de cumprimentar ninguém. Olha só. É por aí, Antônio. Então, O tipo, pode falar. o tipo 5, no geral, ele chega e quando ele vai te cumprimentar, ele tup, tup, e já tá bom demais. Agora, ô meu amigo, ó, Melhor ainda, né? muito mais fácil. Muito mais fácil. Tá certo. Vamos lá pro tipo 6, então, Antônio. Tipo 6. Tipo 6 é o patrulheiro. O animal, o tipo 6 tem uma característica que ele tem o que a gente chama de fóbico e contrafóbico. Então, ele tem dois animais, um coelho, que é a simbologia do medo mesmo, e um oposto aí, que seria um pastor alemão, aquele que mesmo com medo, às vezes pode atacar. Então, quando que o tipo 6 planeja uma viagem? Quando ele tiver a certeza que a sua ausência não será prejudicial aos negócios e não houver tempestade, vendaval, enchente, nevasca, assalto no destino escolhido. Como ele é um cara que preocupa muito com riscos, ô Bruno, você tem certeza que não vai nevar? Antônio, nunca nevou no Brasil, cara. Pronto, que tá louco? Mas aqui, terremoto. Sério que você está perguntando sobre terremoto? Não, mas porque vai que, né? Então ele vai confirmar se não tem nenhum desses riscos aí. Se você falar, olha, é claro que né, nesse local aí, depois das 10h30 da noite, é um pouco mais arriscado. Então ele já coloca um alto toque de recolher às 6 da tarde para não ter perigo de ter nada de desagrado aí. Os passeios, City Tour, pensa, você vai entrar num ônibus com guia turístico, não vai ter perigo de se perder, a pessoa vai ser de confiança, vai te explicar realmente o que está acontecendo, vai pegar e deixar no lugar certo, não vai ter muito problema de chegar no lugar errado. Fábrica de queijos, queijarias, a gente tem aí na Serra da Canastra, né? Esse cara sempre quis saber como que é feito esse queijo. Realmente os caras têm ali uma higiene adequada. Eu tô comendo um queijo que presta, eu vou lá em loco para saber como é que é, hein? E se a gente pega essa outra vertente desse contrafóbico, que de tanto medo eu vou me arriscar para ver o que, que vai dar, pode ser, por exemplo, uma viagem ultraleve, de asa delta e por aí vai. Fazendo as malas, na dúvida, ele já manda logo duas malas, uma para frio e uma para calor, porque a gente não sabe, né? Vai que uma mochila com remédio, você falou dos remédios lá, né? O tipo 6 não vai deixar de levar sua bolsinha com remédios. Qual foi a última vez que você teve enxaqueca? Ah, cara, não sei, mas a gente não sabe. Cara, mas você tá indo para Nova York, o que mais tem lá é farmácia. Ah, mas a gente não sabe, né? Não sei, então é preferível levar que é mais garantido. E uma bolsa, uma pasta com todos os seus documentos pessoais xerocados, todo o check-in do hotel, todos os roteiros, passagens, porque, né? A gente tem que tomar essa precaução toda. Antônio, então esse cara que vai estar aí no 7, ele provavelmente vai. O 6. Oh, perdão, no 6. Eu tô lendo os comentários aqui do 7 e a Fernanda já mandou umas 5 mensagens perguntando se você chegou no 7. Então, O burrinho do Shurek, aí eu calma. até adiantei aqui, né? Mas pensa comigo, se essa pessoa que está do tipo 6 é tão preocupada com segurança agora, ela também vai nadar de braçada no pós-pandemia. Porque a gente tem toda uma tendência a reforçar a segurança em aeroportos, em pontos turísticos. Os próprios hotéis, eles vão mais prestar atenção na higiene e na parte sanitária em geral, né? Então, provavelmente, esse pós-pandemia, qualquer destino mais famoso vai agradar esse tipo aí. Ele com certeza ele vai pesquisar antes e vai falar, olha, nesse local as leis são muito rígidas, eles exigem ainda, por exemplo, o uso de máscara. Às vezes a metade do mundo já não está nem lembrando mais de máscaras, álcool em gel, não sei nem para que isso serve mais, mas esse local eles ainda usam, não abrem mão, aí ele já vai gostar, né? Ele não vai correr o risco da agência de turismo garantir para ele por si só. Ele vai, ok, deixa eu ver aqui, deixa eu baixar as normas lá que são vigentes daquela época, e aí sim vai ser um destino muito mais próximo
do conforto dele. Ótimo, então. Eu também iria sugerir, então, alguns países da Europa, eu acho que tem tudo a ver, e alguns países orientais também, né? Tirando a lógica da China aí de corona e tudo mais, eu acho que o Japão também encaixaria bem aqui. Eles têm muita conexão, Muito. né? Tem muita conexão com segurança, muita preocupação com isso. E caso essa pessoa for para os Estados Unidos, qualquer cidade, ele teria que ser muito bem alertado antes das coisas que aconteceriam. Se for, por exemplo, para uma cidade que tem furacão, fugir da época que está tendo furacão, saber a época de furacão para não ir nessa época, saber as cidades que têm mais incidência de terremoto para não ir para essas cidades também. Se a gente pensar desse jeito, ele não pode ir para o sul dos Estados Unidos, ele não pode ir lá para aquele círculo do fogo lá do outro lado, ele vai ter que provavelmente para o centro do país para fugir dessas coisas aí e um pouquinho mais para o norte. Então aí já vai minha Sem, sugestão. sem dúvida. Chile, que pode ter terremoto a qualquer momento, Não. corta de jeito nenhum. Eu sou muito azarado e eu vou chegar lá, vai ter um terremoto, porque eu tipo sei, gente, ele tem certeza que vai dar errado. Não é que ele tem dúvida. Eu tenho certeza que isso vai dar errado. Então, eu não vou mexer com isso não, me coloca outra opção aí. Hotel 4 estrelas, tá, gente? Já tô falando, pelo menos. Ó, seguinte, tipo 8. Tipo 8 é o desafiador. Não mata o povo do Relaxa, coração, gente, tá não. quase chegando, tá? Se não der pra falar nessa, a gente fala outro dia. O tipo 8 é o desafiador. Quando tiver a certeza que o seu substituto será capaz de fazer o que ele faz e não puxar o seu tapete, aí sim, acho que está na hora dele começar a fazer uma viagem. Porque vai que ele sai, quando voltar, ele já não é o mais gerente da empresa. O gestor agora já é outro e ele rodou. Você tá louco, isso não é opcional. Como é um cara com muita energia, provavelmente muita agressividade, né, nesse sentido, ele vai preferir aí esportes radicais, parques aquáticos, tiro ao alvo. Então vai ser coisas que realmente vão agregar inflar essa parte enérgica dele. Como que ele vai arrumar a mala? Ele separa o que for mais prático e coloca numa mala. Simples e objetivo. Vamos embora. Se faltar alguma coisa, a gente compra lá no aeroporto. Bacana demais. Esse tipo é o ideal, então, para os famosos mochilões, né? Os mochilões que você tem que ir com a cara e com a coragem seria o ideal. Mas é claro que mesmo para o mochilão a gente precisa de planejamento. Para esse cara, que eu já vendi alguns mochilões por aí, eu acho que o principal é ter pelo menos um segurozinho viagem ali, para caso aconteça algum problema, e alguns pontos, cidades de referência. Então, por exemplo, ele tem que saber que ele pode se aventurar, mas se for aqui na América do Sul, por exemplo, alguns lugares, se ele for de carro ou de ônibus, ele tem uma grande probabilidade de ser assaltado. Então, Uhum. pelo menos nesse sentido, acho que caberia mais a quem está vendendo, mais para mim do que para ele, que provavelmente ele não preocuparia com isso, né? Se você falar isso, ele vai falar, então agora eu não quero seguro, porque eu quero ver quem que vai ser o homem que vai me assaltar. Piorou. Às vezes você fala, vamos fazer o seguinte, já está incluído nesse pacote aí, eu vou colocar aqui só porque tem que colocar mesmo. Entendi. Talvez a minha postura como vendedor seja de falar assim, olha, infelizmente esse destino só é vendido com seguro. Não é opcional, eu sei que você é muito valente, você nem precisa de seguro mesmo, enfim, eu sei que você sabe se resolver aí nas suas broncas, mas vamos colocar aqui porque já está incluído mesmo, então não vai fazer muita diferença. Ou então inventa, né? Vira o jogo, fala assim, olha, o negócio é o seguinte, dizem que quem viaja com seguro para esse tipo de viagem tem que ser muito corajoso, porque o seguro é difícil para conseguir quando tá lá. Então, assim, o ideal é que, né, a pessoa que é mais corajosa pega seguro. Aqui não é não, porque aí depois inventar uma história, né, no caso, né, Antônio? Realmente, Mas aqui, realmente. você vai continuar sendo maldoso? Você vai pro 9 agora ou você vai voltar pro 7? Não, cara, olha só, você falou em maldade, que maldade, eu cheguei no 9. O Ah, tá. 9 é o pacificador. O 9 é aquele cara, o animal é o golfinho. Então é aquele animalzinho dócil. Aliás, eu não falei o animal do 8. O animal do 8 é o tigre. Então, é aquele olhar sereno, mas não mexe não, não brinca não, hein? O 9, então, como eu disse, é o pacificador, mais tranquilo, muito mais estável. Quando que ele tira umas férias? Bom, quando houver uma oportunidade para descansar. Pode ser um feriado, um final de semana. Quando eu estiver navegando na internet e ver um pacote bacana. Tem aí várias opções ao longo do ano. O que ele gosta de fazer aí nessas viagens?
Fazer caminhadas ecológicas, uma cavalgada, visitar um templo budista, coisas que vão passar num piscar de olhos e quando eu acordar, já se foi mais um dia da minha viagem. Ele começa a arrumar a mala, aí para ver um filme, volta a arrumar a mala, para mais um pouquinho. Quando ele chega lá, ele lembra que ele esqueceu a mala. Mas tá tudo certo. Eu vi que ele foi para viajar. Nossa, gente. Olha, para esse tipo especificamente, não tem jeito, a gente já liga para os destinos das grandes civilizações que foram perdidas, né? A gente pode pensar aí, por exemplo, Machu Picchu. Acho que tem tudo a ver com esse tipo de pessoa. Só não pode ficar tão tranquilo assim na hora de subir nas pedras, porque senão pode cair lá de cima, né? Costuma parar para dar uma descansada, bater um papo, Então, e aí o guia some. assim, então eu aconselho ir assim de madrugada, igual quando eu fui para lá, para chegar bem cedo e só ter as lhamas para conversar, né? Aí naquele horário ali talvez seja mais tranquilo. Mas antigas civilizações, por exemplo, México, né, das pirâmides, talvez seja uma boa para participar por ali. Deixa eu ver algum outro lugar. A gente pode pensar aqui no Brasil, a gente tem algumas comunidades, até mesmo a de São Tomé, que eu já citei aqui pertinho para nós, em Minas Gerais, mas a gente tem várias, principalmente para a região centro-oeste, a gente tem alguns lugares, até o Pantanal. O Pantanal talvez seja uma área muito legal. Tem um lugar muito bacana que tem uma vibe assim nos que a gente está falando. Inclusive, iria ter esse ano, mas com a pandemia eu acredito que não vai ocorrer. Santuário do Caraça. Sim. Lugar muito nessa vibe, bem tranquila mesmo. Enfim, tem toda uma história, então é um local que eu tenho certeza que os tipo 9 vão gostar. E se for nessa vibe do Caraça, você tem ali Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, tem várias outras Sim. aqui no Brasil que agrada bastante, né? Bonito. E mesmo esses outros lugares que eu já tinha falado que são exóticos, né? Igual o Ushuaia que eu falei, aquela região sul ali da Argentina, da Patagônia, da Terra do Fogo ali, tanto a Argentina quanto o Chile, são lugares que são super atrativos para isso também, né? Antônio, vamos pro derradeiro, tipo 7 aí, antes que acabe a nossa live? Vamos fazer, né? Vamos fazer, vamos dar moral para esse povo que sempre segue a gente. Beijo, meus amigos tipo 7, que eu amo tanto. Relaxa, Flávio, que a gente começa outra live, tranquilo, vamos lá, ó. Tipo 7 é um entusiasta. Pensa num povo alegre, pensa num povo pra cima, o normal é macaco. Pula de galho em galho, assim, com uma facilidade tremenda. Bom, quando que ele planeja viajar? Qualquer dia, inclusive hoje. Partiu? Praias, pistas de corrida de alta velocidade, vambora. Ó, tem um passeio bacana pra gente conhecer, sei lá, fazer um test drive num carro, na pista lá, país tal. Vambora, eu vou acelerar, é um povo mais acelerado. Eu disse no início da live que eu não iria, por exemplo, em rave, baladas nesse nível. Tipo 7, balada nesse nível, forrozinho no boteco, copo sujo, tá ali no mesmo nível e vamos que vamos. O negócio do cara é aproveitar os prazeres da vida. Arrumando a mala. Quanto que ele arruma a mala? Faltando ali mais ou menos uns 20 minutos a partir da saída de casa, ele corre ali, pega uma mochila, joga umas 3 cuecas e um short dentro da mala, um baralho e violão fazem muito bem. Olha, Antônio, não sei se você sabe disso, mas a gente... Aí, ó, o Flávio arruma em 15 minutos aí, ó, já errei. A gente tem fama, o brasileiro tem fama fora do Brasil de ter esse estereótipo, né? E quando outras pessoas de outros tipos, de outros números chegam lá fora, muitas vezes é esperado que eles reajam dessa forma que você está falando aí, do tipo 7. Por exemplo, brasileiro, quando ele está morando num lugar que tem neve, se alguém quer comer churrasco, fala assim, liga pro brasileiro. Porque o brasileiro vai ser o que vai pegar e vai fazer churrasco mesmo na neve. Ele vai lá fora da casa, vira a carne, entra e fica esperando mais um tempinho, vai, abre a churrasqueira de novo, vira a carne e volta. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Tem muita gente que fala assim, nossa, é ótimo ter um amigo brasileiro. O amigo brasileiro é o que vai para sua casa, vai para sua festa e vai alegrar as pessoas, né? Então tá muito ligado aí nesse tipo que você tá falando. Se a gente pensar em destinos para esse tipo de pessoa, olha, existe uma tendência no próximo ano, né, de 2021, de retomar o turismo para o Brasil. A gente quer que o nosso país seja mais de turismo receptivo, que as pessoas venham para cá, né?
E eu acho que qualquer lugar aqui do Brasil, ele vai encontrar esse estereótipo e seria interessante para essas pessoas. Alguém falou aqui no bate-papo que qualquer lugar seria interessante para o tipo 7, né? Eu acho que depende de como a gente vai expor esse lugar e visualizar possibilidades nesse lugar. E agora, tem algumas coisas que são estereótipos, né? Então, estereótipo, eu acho que essa pessoa desse número vai se divertir muito em Nova York, porque tem opção para todas as coisas. Vegas. Las Vegas, falou tudo. Las Vegas é o dito, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas, é realidade, né? Aham. Eu lembro que uma vez um cliente meu virou e falou assim: Olha, eu tô indo para Las Vegas e eu não sei o que eu faço. Eu falei assim: Por quê? Eu falei assim: Não, porque eu tava indo e o padre amigo meu falou que vai comigo. E eu falei assim: Mas não vai não. Aí ele falou assim: Vou, eu sou doido para conhecer Las Vegas. E ele não sabia o que fazer com o padre, porque ele já tinha ido a Las Vegas e ele não sabia o que fazer, porque ele sabe que lá tem de tudo. Assim, você está andando na rua, você vai atravessar a rua, chega alguém para você com um cardápio de mulheres, por exemplo, para prostituição. É uma loucura, né? E não é um ambiente ideal para família, né? E aí, esse detalhe, só para resumir a história, ele foi com o padre voltou e veio me procurar e falou: Olha, eu não gostaria de voltar para aquela cidade, não é meu clima. Eu falei assim: Não, eu te entendo, vamos pensar de uma outra forma para você depois fazer o tipo de viagem e tal. E coitado, ele acabou culpando o cara que tinha falado com ele para não ir. Mas ele quis, né, insistir, ele achou que a companhia seria melhor do que isso, mas a gente sabe que no fundo o ambiente influencia bastante. Ô Bruno, deixa eu só abrir um parênteses aqui nesses minutos finais. O tipo 7 também tem uma característica bacana, que é o seguinte: se for por conta própria, eu vi o William colocando aí, por exemplo, sei lá, Mato Grosso. Então ele pega o carro e sai daqui para Mato Grosso. Destino, Mato Grosso. No meio do caminho ele para num posto para abastecer e alguém fala com ele: Cara, tem um lugar top em São Paulo. Você tá em Pescal, tô vendo sua tralha toda aí. Tem um lugar muito bacana em São Paulo. Cara, onde? Lá naquela cidadezinha lá tem cara, tem uma represa lá. Cara, o que é Três Maria perto desse lugar? O tipo 7 enche o tanque. Já pega o próximo trevo, já sai para São Paulo. Cara, mas você não ia em Mato Grosso? Eu ia, vai ficar para a próxima. E tá tudo certo. Eu readeco a minha rota aí no meio do caminho. Pois é, tá vendo? A Fernanda, por exemplo, comentou aqui agora que pode ser Londres também. Fernanda, pode. Eu acho que a questão que o Antônio está falando aí é que, independente do lugar, né, é um tipo de pessoa muito animada, que ela vai saber e ela vai encontrar. E detalhe, depois, esse tipo de pessoa é ótimo para mim, para eu conversar no pós-viagem, porque vai trazer descobertas incríveis e talvez de lugares que a pessoa, o turista padrão, principalmente quando está fora do Brasil, é mais temeroso. Ele não quer se aventurar demais porque ele tem medo de não conseguir lidar com a língua, de não conseguir lidar com o desconhecido e tudo mais. E esse tipo é mais corajoso e vai e dá a cara a tapa, né? Então depois as histórias também ficam melhores. O tipo 7 é o chefe de excursão. Então ele entra no ônibus, uhul, bom dia! 6 horas da manhã, o pessoal dormindo. Cara, de onde que esse cara tira essa animação? É esse cara. Pode ser o mais amado e mais odiado, né? Por um 5, por um 6, por um 1, cara, para com isso, velho. Que forçação de barra. Não é? Antônio, tá faltando só 2 minutinhos. Eu queria que você usasse esse tempinho final para convidar as pessoas a conhecerem mais o Enneagrama, para te seguirem aí no Instagram, quem não te segue ainda. Fala um pouquinho pra gente. Gente, é isso. O Bruno já falou muito aí. Se quiser saber um pouquinho mais do Enneagrama, ou nessa vertente mais descontraída, numa vertente mais profissional, um pouco mais séria aí, segue a gente lá na nossa página, na minha página, ou na página da 11 Desenvolvimento, 11 Treinamentos, que a gente vai colocando lá algumas dicas, algumas orientações, alguns detalhes a mais sobre o Enneagrama. Vai nos acompanhando aí que a gente consegue ir se descobrindo aí nesses perfis, nessa jornada incrível do autoconhecimento. É isso aí. E para quem entrou através do perfil do Antônio e não me conhecia, na Eu no Mundo Viagens, eu prometo que eu vou tentar respeitar o seu tipo, seja 1, 2 ou até o 9, principalmente do 7. Vamos encontrar a viagem perfeita para você. Vamos planejar junto para 2021. 2020 está meio confuso ainda. Se quiser viajar, a gente tenta arrumar uma viagem de 2020, mas garantido mesmo planejar para 2021, que vai ser muito bom, se Deus quiser.
Antônio, Top. muito obrigado pela live, adorei nosso bate-papo. Eu tinha te falado que fazer live essa hora da noite é diferente, porque o clima tá diferente, entra só adulto e geralmente o número menor de pessoas. Teve muita gente aqui, passou muita gente, deixou muito recado. Então, muito obrigado mesmo, foi ótimo. Vivi tá perguntando que tipo que eu sou. Eu não sei. A gente vai ter que fazer uns testes aí, ver se existe um tipo, alguma coisa e meio, alguma coisa vírgula 2. Talvez encontre o meu aí. Muito obrigado a todos vocês que participaram, né? Nossos amigos aí que entraram agora. Eu não vou